bem. Vamos, vamos dar continuidade aqui. Estamos no capítulo 5 do livro Um Vermelho Encarnado no Céu. Vamos lá. Vamos falar aqui de um estudo que foi feito sobre o que ficou conhecido como poltergeist do Paraguai, que nessa parte fala um pouco sobre o pesquisador Hernani Guimarães de Andrade, que ele chefiava o Instituto Brasileiro de Parapsicologia. E tem uma parte aqui do livro que começa falando, já na página 70, no primeiro parágrafo, diz assim: a palavra poltergeist é de origem alemã e quer dizer espírito barulhento. Espírito barulhento. Desde há muito a crença popular se encarregou de dar esse nome aos fenômenos porque os considerou como casos produzidos por espíritos, duendes e por toda sorte de seres incorpóreos. Mas aqui o agente invisível tem características um pouco diferentes. Talvez a palavra alienígena possa definir melhor a entidade produtora dos fenômenos. Dada sua conexão com o incidente UFO verificado naquela cidade, ainda está falando da região de Ponta Porã, lá divisa com o Paraguai, a parapsicologia deu ao fenômeno a sigla RSPK, que vem do inglês Recurrent Spontaneous Psykinesis, que é a psicocinesia recorrente espontânea. Aí diz assim, retirando o tema do contexto místico e dando a ele uma base científica. Então aqui o autor está dizendo que nem todo fenômeno poltergeist pode ser encarado como um fenômeno espiritual. Pode ser, sim, é um fenômeno oculto, é extraordinário, é excêntrico, é insólito, porém nem sempre é uma coisa assim, é de outro mundo, mas nem sempre envolve espíritos. Bom, ele até faz uma crítica aqui, que ele fala assim, se o caso que vamos narrar tivesse ocorrido nos Estados Unidos, os organismos militares, por certo, o teriam investigado. Bom, e aqui, né, ele dá continuidade. Aí tem uma parte do livro que ele diz, mas ainda assim, a distância não impediu que 2 emissários norte-americanos estivessem no local, apresentando-se às testemunhas como repórteres de um importante jornal. Ali colheram depoimentos, registraram fotos, fizeram vídeos, uma série de coisas, formularam hipóteses, depois levaram para confrontar com alguns casos semelhantes que existiam também nos Estados Unidos, nos quais envolvia a família Willey. Um deles envolvia a família Willey. Bom, vamos ao caso. Em 1962, a família do senhor Katsumi Okabe compraram um pedaço de terra de 100 hectares, quase em solo paraguaio, na divisa com o Brasil, distante cerca de 20 quilômetros de Ponta Porã. Aos poucos, foi formando ali um sítio de agricultura. Anos depois, o sítio estava formado e produzindo. Em 1969, 10 anos depois do primeiro incidente UFO e 2 anos após o sobrevoo da esquadrilha dos UFOs do Paraguai passar por ali, essa família de lavradores começou a observar no sítio algo estranho. Os fenômenos estavam ocorrendo aos poucos. O local parecia monitorado por algo assim, sobrenatural. Em 1972 sobreveio um surto intenso denunciando uma verdadeira infestação. Era algo sem igual na literatura parapsicológica, um tanto diferente dos casos comuns de poltergeist. 28 de julho de 72, o periódico de notícias da comunidade japonesa em São Paulo, Jornal Paulista, publicou matéria assinada pelo jornalista Kasunari Akaki. O caso dava conta de que naqueles dias, ao cair da noite, a família Okabe, lá perto de Ponta Porã, estava toda reunida na sala, conversando ao redor da mesa de jantar. O ambiente era iluminado por um forte lampião de gás. Súbito, para espanto de todos, uma pedra do tamanho de um ovo atingiu com violência o bujão de gás, fazendo um estampido agudo. Com a pedrada, o lampião quase apagou e a pedra rolou pelo assoalho, ficando ali parada. Curiosamente, quando foi pega na mão, estava quente. O botijão de gás é aquele botijão de gás onde fica alimentando a lâmpada do lampião.
Não era o botijão de gás da cozinha, não. Quem atirou isso? Começou aquele burburinho. O episódio da pedra era só o começo. Detalhe, as janelas estavam todas fechadas, a casa estava toda fechada. Então a pedra simplesmente é como se a pedra tivesse varado, alguém atirou de fora e passou por dentro da parede. Como se fosse uma pedra espiritual, mas não era. Aí os fenômenos não pararam por aí não. No dia seguinte, um botijão pesado, desses botijões grandes mesmo, não era aquele do lampião pequenininho não, cheio de gás, foi parar no dormitório de cima da casa e junto com ele, sem que ninguém visse, foi levado também um botijão vazio, o botijão de reserva da cozinha, o que era o de reserva da cozinha, e com dificuldade os membros da família desceram os botijões sem que ninguém tivesse levado. Aí depois, no dia seguinte, misteriosamente, a bicicleta que estava guardada no outro quarto da casa foi parar nos quartos de cima da casa. Dia após dia, sumia de um lugar e aparecia no outro outras coisas, inclusive a bicicleta. O dono do sítio decidiu acabar com aquilo. Até então ele achava que era uma brincadeira de mau gosto. Okabe pegou o jipe e foi a Ponta Porã comprar cadeado e corrente. Quando voltou, a bicicleta estava no quarto. Depois de levá-la ao paiol, passou a corrente e prendeu numa caixa grande de ferramentas agrícolas, e a chave do cadeado deu para um amigo de confiança, que se esqueceu de restituí-la e viajou com ela para São Paulo, enquanto a bicicleta ficou lá, presa no cadeado. Mas o agente invisível não se deteve. No dia seguinte, sem ninguém ver, a bicicleta se soltou. Ela deixou a corrente no paiol e o cadeado fechado, presa na caixa de ferramentas, e foi misteriosamente parar no quarto para espanto de todos. Desse dia em diante, o Sr. Okabe não teve dúvidas que estava lidando com algo misterioso de origem rara. O receio começou então a tomar conta da família. Nos dias seguintes, o mistério do transporte invisível se repetiu. As coisas sumiam de um lugar e simplesmente apareciam em outro. Outros objetos foram levados para os dormitórios lá de cima da casa. O trabalho de descida por aquela escada estreita e íngreme cada vez se revelava mais inútil. Quanto mais eles desciam com as coisas, no outro dia mais as coisas reapareciam lá de novo. E não demorou muito para ter no quarto um amontoado de coisas. Botijão de gás, bicicleta, pneu de jipe, macaco de caminhão, garrafão de vidro, enxada, carrinho de mão, rolo de arame, saco de aniagem, lata de lixo, par de sapato, trilho de ferro, roupas que estavam em outras partes da casa ia parar lá, ferramentas, utensílios domésticos, tudo era transportado para os dormitórios lá de cima. Quem levava? E aí, em Ponta Porã, a colônia japonesa ficou aturdida, que todo mundo ficou, né? Conhece até que o comentário chegou até São Paulo. E o jornalista Kazunari Akaki se interessou pelo caso. Ele se dispôs a mostrar a verdade para a colônia japonesa. Então não perdeu tempo e viajou. Em Ponta Porã foi recebido por Okabe, que o convidou a passar alguns dias no sítio e ver tudo por si mesmo. Sua primeira providência foi tirar a bagunça do quarto com a ajuda da família. Eles retiraram tudo que não era dali, mesmo porque aquele quarto era de hóspede e o repórter iria dormir nele. Bom, o quarto ficou uma beleza, até o autor coloca aqui, o quarto ficou um brinco, limpo de tudo. Mas o jornalista era precavido. Ele viu que a janela e a escada precisavam de mais providências. Então, mandou dar uma isolada lá nas coisas. E, bom, à tarde, quando todos estavam conversando na sala, Okabe contou ao jornalista um fato intrigante. Disse que tinha no sítio um Jeep Toyota, modelo grande, carroceria coberta e motor potente. E que toda vez que ligava o jipão, algo incomum sempre acontecia. Diz que toda vez quando saía para dar umas voltas, o agente invisível fazia algo extraordinário. Parecia que o funcionamento do motor dava algum tipo de energia ao invisível para disparar os fenômenos. Então Akaki decidiu fazer um teste. Eles ligaram o Toyota e deram 2 voltas ao redor da casa. Quando desceram do jipe, um barulho se fez na cozinha. E logo em seguida outro. Uma colherinha estava apenas caída no chão, mas um sabonete tinha atingido o fogão com violência. Quando já estava na hora de preparar o jantar, as mulheres ficaram na cozinha. E o jornalista ficou lá vendo o serviço. A moça mais nova tropeçou numa lata de talco que deveria estar no banheiro, não no chão da cozinha. Apesar da queda, ela não se feriu. Após o jantar, Okabe foi ligar o jipe e deu umas voltas em torno da casa para experimentar. Quando terminou a segunda volta, uma pilha de livros caiu da estante da sala. Naquela noite não tiveram mais nada. Só aquilo. Naquela noite.
O jornalista chegou a comprar umas correntes, uns cadeados, prendeu a bicicleta também lá num lugar e sem desatar a corrente ou abrir o cadeado, os pneus da bicicleta foram retirados da bicicleta, misteriosamente, e foram parar no quarto. Tem uma outra parte que diz que chegaram as visitas na casa e os filhos do Okabe ganharam as caixas de bala. Só que não abriram, deixaram as caixas guardadinhas, lacradas, do jeito que foi feito na fábrica. E à noite todo mundo levou uma saraivada de bala, não de bala de revólver, bala de chupar. Falaram, deve ser as balas da caixa. Quando abriram, as caixas estavam vazias. Alguém tirou as balas dentro da caixa sem abrir a caixa, sem romper os lacres, jogou nas pessoas. Aí o jornalista teve uma ideia, falou, vamos amarrar uns fios, uns barbantes em cada objeto. Já que tudo sobe para o andar de cima, vamos colocar... A casa era toda feita de madeira. Então o chão era feito com aquelas madeiras, tinha umas frestinhas, só que bem juntinho, a madeira na outra. Vamos amarrar uns fiozinhos, aí vai dar para ver, né, o caminho, mas fios grandes, assim, barbantes de 4, 5 metros. Vai dar para ver o caminho que fez. Quando acordaram no outro dia de manhã, estava as tábuas, faz conta que aqui é o teto da casa. As coisas passaram para o andar de cima e o fio barbante que eles amarraram estava entre uma madeira e outra do chão do quarto, do chão do andar de cima. Então o teto era todo feito assim de madeira justaposta, bem justapostinha, e era como se as coisas tivessem passado do andar de cima, do andar de baixo para o andar de cima, pela frestinha entre uma madeira e outra, a ponto do barbante ficar entre as madeiras do chão, do teto. O objeto lá em cima e o fiozinho pendurado para baixo. Os fiozinhos como se fossem aqueles confeitezinhos de carnaval. E as pessoas ficaram pensando, mas como um objeto, a bicicleta, por exemplo, passou pela frestinha? Aí pegava fogo nas coisas do nada, nas cortinas, nas roupas das pessoas. O que perceberam é que o agente invisível que fazia isso, ou sua equipe, não fazia quando tinha ninguém olhando. Era só quando não tinha ninguém olhando. O objetivo era proporcionar um elemento surpresa. Aí outra vez tinha visita na casa e ocorreu de uma pedrada atingir o botijão. As pessoas já sabiam, quando aparece essa pedrada no botijão é que alguma coisa subiu lá para cima, que o ser invisível levou. Correram lá para cima para caçar o que era. Era o macaco do caminhão, quando vai trocar o pneu do caminhão. Um outro caso que aconteceu, o Jeep ficava num lugar bem espaçoso, num garajão. Certo dia teve um estouro na casa, saíram para procurar o que tinha acontecido. Vamos procurar lá nos quartos, não tinha nada. Toda vez que tem um estouro desse, é que o ser invisível levou alguma coisa para cima? Dessa vez não. Procuraram na casa inteira não. Então vamos procurar lá embaixo. Também não acharam. Vamos procurar no quintal. De repente alguém percebeu, o Jeep sumiu. Como o Jeep sumiu? O Jeep sumiu, mas o Jeep estava carregado. E a chave está comigo. Não entrou ladrão, a porteira está fechada. Ninguém arrebentou a porteira. Vamos procurar o Jeep. Procuraram o Jeep, acharam. O Jeep estava, veja bem, o Jeep ele estava distante 40 metros do local em que estava estacionado inicialmente. E de modo incrível o veículo estava posicionado entre o paiol e o muro de alvenaria, sem quase margem de manobra para estar ali, ou para entrar ali. O muro e o paiol não estavam danificados. O Jeep estava brecado, com o motor parado e a primeira marcha engatada. Não fora ligado. Ninguém escutara o forte ronco do motor. De modo estranho, o para-choque de aço tinha sido entortado, como se fosse retorcido por uma força descomunal. O mais estranho ainda era o local em que fora deixado, bem mais alto que o terreno onde estivera. Não daria para o enorme Jeep ser empurrado pelo aclive até a parte alta. Além disso, tinha chovido e o chão estava molhado. Só havia marcas de sapato, as deles. Não havia marca nenhuma de pneu. O jipão parecia ter caído do céu e ficado ali, espremido entre o paiol e o muro. Para eles, não havia dúvida. O jipe de 2,5
toneladas e 500 quilos fora teleportada a distância de 40 metros, de onde teria vindo a energia capaz de produzir esse trabalho. Os jornalistas e as visitas estavam ali para estudar o caso, mas não identificaram o epicentro, ou seja, não encontraram o agente humano causador dos fenômenos. Porque para que haja esses fenômenos físicos, gente, precisa de alguém ali, que é um médium de efeitos físicos, ainda que inconsciente, que não tenha noção do que está doando aquela energia para que os fenômenos aconteçam. Né? Além disso, ali todos eram adeptos do budismo e acreditavam em fatos acreditavam em fatos espirituais, mas não identificaram o agente causador. Pergunta se teria sido uma experiência alienígena? E aí? Aí o autor Pedro de Campos, aqui na página 77, no terceiro parágrafo, diz: de modo geral, em casos de poltergeist, os pesquisadores se detêm em grandes dois agentes principais, de quem supostamente sairiam as energias necessárias para desencadear os fenômenos, ou seja, de um agente humano, conhecido como epicentro, né? E o segundo fator, um agente espiritual. E, todavia, quando passamos a considerar a questão da pluralidade dos mundos habitados, em que outros seres inteligentes poderiam atuar nos fenômenos, surge então a possibilidade de haver um terceiro personagem nesse contexto, o agente alienígena. Se bem que, quando se trata de extraterrestres, nem sempre eles precisam de agente humano para realizar os fenômenos, porque eles têm eletromagnetismo suficiente para fazer isso. Muitos alienígenas são médios de efeitos físicos. Então, o que o Pedro fala aqui na página 79, no primeiro parágrafo. De modo incomum, o agente alienígena provoca alterações moleculares, causando na matéria uma transmutação insólita, ou seja, converte a matéria em energia e vice-versa. Ele também isola os efeitos da gravidade e transporta facilmente coisas pesadas, como o jipão do Okabe, de 2 toneladas e 500 quilos, vencendo longas distâncias e entrando no nosso espaço repentinamente, como num efeito de teletransporte. Desmaterializa coisas sólidas, com paredes e telhados, quando seu propósito é transportar a nave, os seres humanos, conforma vórtices de energias, causando um portal de entrada a outra região do espaço-tempo. Através desse portal, também chamado buraco de minhoca, penetra no hiperespaço e viaja por fora do nosso espaço com objetos tangíveis, sem desmaterializá-los, como os seres humanos, levando-os para outros orbes e outras regiões do espaço-tempo. Com isso, os efeitos do tipo poltergeist nas ações do agente alienígena são abundantes. Tá? Isso também é chamado de fenômeno de tunelação. Você abre um túnel energético, quântico, e de um lugar para outro você simplesmente transporta aquilo ali pelo hiperespaço. É como se você pegasse uma coisa aqui, dobrasse isso aqui de tal modo, né? Dobrasse de tal modo que o que estava aqui aparece aqui, sem levar em consideração a distância de quilômetros ou anos-luz. Muito bem. Tem uma parte curiosa aqui na página 80 que cita assim: quando em 1969 o sítio de Okabe começou a produzir frutas, legumes e verduras, uma série de fenômenos insólitos começou a acontecer. Certa feita, em frente ao sítio, um paraguaio fazia serviços na estrada e sentou-se na beira dela com uma penca de bananas. Ele notou que quando retiravam a banana da penca, 2 outras sumiam. Então tirou 2, comeu e viu que tinham sumido 4. Parecia um teste matemático no qual ficava no prejuízo. A quantidade que sumia era sempre o dobro da que tinha comido. Achando que alguém roubava as frutas enquanto trabalhava, tratou de levar a penca consigo, presa em uma das mãos. Não tinha ninguém por perto, mas ao proteger as bananas sentiu algo como um soco nas costas. Era estranho. Embora ele fosse um homem forte, desmaiou e julgou ter ficado assim por um bom tempo. Quando horas depois voltou a si, não pôde lembrar-se de outros acontecimentos durante o tempo que ficara desacordado. Bom, curiosamente, cerca de 500 metros dali estava o sítio da família Morales. Ali também fora palco de fenômenos inusitados. Enquanto os Morales dormiam, as camas balançavam de um lado para outro. Que sufoco, hein? Certa feita, uma das camas levitou no ar. Meu Deus! Fazendo um movimento de zigue-zague em frente de todos. A partir desse dia, os Morales ficaram com medo de serem atirados de cima da cama enquanto dormiam. Então passaram a dormir no chão, tadinhos. Mas ainda assim os fenômenos persistiam. Havia sempre alguém que se sentia empurrado do colchão ou acordava fora dele, no chão.
Não passou muito, os objetos da casa passaram a ser atirados para fora, atraindo a atenção de curiosos que queriam ver os fenômenos. Os Morales não puderam suportar aquilo e se mudaram de casa. Algumas pessoas fazem assim, simplesmente vão embora, né? Agora quero ver conseguir vender, né? Um lugar acontecendo esse tipo de coisa. Não, eles não matavam as pessoas porque não queriam, né? Porque os seres que têm capacidade de fazer isso, que você quebrar a cabeça de uma, quebrar o pescoço de uma pessoa, quebra, é igual a gente quebra a cabeça de um frango. Bom, no sítio ficou apenas uma senhora idosa que parecia não se incomodar com os fenômenos. Ela trabalhava na lavoura dos Okabe e não queria perder o emprego. Certa vez, fazendo a colheita, recebeu uma saraivada de tomates. Pra ficar esperta, né? Ela ficou brava, ficou macha, pensando que fossem os filhos de Okabe. Mas nos dias seguintes, eles também foram vítimas de uma saraivada de tomates e pepinos. Pepino em conserva, hein? Uma delícia. Aquele pepininho japonês. Parece ter ali um agressor em estado invisível. Depois a coisa passou. O jornalista Akaki era um homem cético ao extremo. Para ele, seria preciso entender as coisas de modo científico. Então foi mais a fundo nas pesquisas. Além de registrar os depoimentos e de fotografar tudo, passou a fazer também medições. Numa delas, constatou que os fenômenos somente aconteciam dentro de certos limites territoriais, formando um triângulo de lados iguais. 3 pontos de ocorrência foram identificados por ele. O primeiro era a casa de Okabe. O segundo, a horta de legumes. E o terceiro, a casa da família Morales. Outras famílias moravam por perto, mas para eles nada acontecia. Medindo as distâncias, Akaki concluiu que a união desses 3 pontos formava um triângulo equilátero, com quase 500 metros de lado. Era curioso, mas fora desse triângulo os fenômenos não se repetiam. Em razão disso, deu margem para se considerar ali uma outra coisa, a dos triângulos alienígenas. Vamos ver isso depois, né? A seguir, o Pedro de Campos vai trabalhar esse lado. Bom, os fenômenos UFO, eles são identificados no mundo inteiro. No mundo inteiro. E uma coisa deve ficar bem clara, nós estamos estudando o livro O Vermelho Encarnado no Céu, que fala bastante sobre ETs sólidos, que são os ETs de matéria, que quando se materializam aparecem com corpos físicos densos iguais aos nossos, e os de antimatéria. Ambos vivem na 4ª dimensão. ETs não são duendes, não são anjos, não são elementais. São humanos, eles fazem parte da humanidade, eles fazem parte do reino hominal, estão na 4ª dimensão. Uma dimensão que, além de ter comprimento, largura e altura, como a nossa, tem um 4º elemento, por isso é uma 4ª dimensão, que é o tempo, elemento este que não existe aqui, tá bom? Mas que fique bem claro que os seres de antimatéria, chamados de ultraterrestres, não são anjos, não são elementais, não são duendes, tá? E se tem algum intraterreno que é ultraterrestre, que bom para ele. Só que se ele for um ser um ET de antimatéria, que vive na Terra há muitos e muitos anos, no interior da Terra, porque existem civilizações dentro da Terra, ele é um ser de 4ª dimensão. Tá ok? Porque tem uma confusão muito grande, tem gente me ligando, fazendo uma confusão dos infernos. Bom, isso fique bem claro. Nós voltamos a falar sobre esses assuntos no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê esse incentivo, divulgue o vídeo e um beijo no seu coração.